bem-vindos ao Viver Sustentável. O programa de hoje vai tratar dos seguintes assuntos: novidades da ciência e da tecnologia, paredes térmicas, usinas termoelétricas, um mal necessário? Um novo risco para a camada de ozônio. Lâmpadas LED ganham selo Procel. Você gostaria de viver mais que 100 anos com saúde e disposição? Quem nos fala sobre essa novidade da ciência é o professor e deputado federal Mendes Tame. Olá, professor. Olá, Iria. Parece ficção, mas é exatamente isto. Cientistas da Universidade de Moscou, na Rússia, estão fazendo pesquisas com mitocôndrias com o objetivo de retardar o envelhecimento, ou seja, prolongar a vida dos seres humanos. Segundo o jornal Daily Mail, trata-se da descoberta de um novo tipo de antioxidante que teria impacto nas células com ligações à produção de energia e, portanto, relacionadas ao envelhecimento. Os testes com a nova fórmula já estão sendo realizados em ratos, peixes e cães. Até agora, os resultados não indicaram um aumento significativo no tempo de vida, apenas um atraso no início do envelhecimento, o que já é muito positivo, pois as mitocôndrias são responsáveis por ataques cardíacos e estão ligadas a doenças como Alzheimer e Parkinson, explicou o cientista Maxim Skulachev, coordenador dessa pesquisa. Se os cientistas conseguirem comprovar que estes antioxidantes retardam o aparecimento das doenças, certamente o combate ao envelhecimento será centrado nas mitocôndrias pelos seus resultados no prolongamento da vida. Entretanto, os pesquisadores russos enfatizam que não acreditam em expectativa de vida ilimitada, pois é muito provável que alguma nova doença acabe surgindo. Esse foi o caso do câncer, que era uma doença rara quando povos antigos morriam muito mais jovens. Os cientistas também esclareceram que estas novas drogas poderão ter um efeito diferente nas pessoas que hoje têm mais de 60 anos, do que naquelas que ainda hoje são mais jovens. Talvez elas consigam ampliar em 10 ou 20 anos a expectativa de vida daqueles mais idosos, enquanto que os mais jovens poderão ter uma expectativa de vida até o dobro da atual. Oi, meu nome é Susan, eu sou editora e eu gostaria de saber se a matriz energética brasileira ela pode ser considerada limpa. Sim, comparativamente a outros países, nós temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. 46% da energia utilizada, consumida no Brasil, é energia renovável, ou seja, energia que vem do etanol, da cana-de-açúcar, de hidrelétricas e a partir do carvão vegetal renovável e da lenha. Mas mesmo assim, 54% ainda vem de fontes fósseis. Olá, meu nome é Thomas, eu sou orientador público e gostaria de saber se a nossa matriz elétrica ela é limpa. Em primeiro lugar, vamos fazer uma diferenciação entre o que é matriz energética e matriz elétrica. Matriz energética engloba todas as fontes de energia, não só a energia elétrica, mas, por exemplo, a energia que move os veículos e outras necessárias para o desenvolvimento de todas as atividades humanas. A matriz elétrica, produção de energia elétrica no Brasil é limpa? Ainda é limpa, porque hoje 75% da energia elétrica produzida no Brasil advém de hidrelétricas e outros 5% da queima do bagaço que advém da produção de açúcar e de álcool. Portanto, mais de 80%, ou aproximadamente 80%, vem de fontes absolutamente limpas. Só que vem aumentando
a produção a cada ano de energia elétrica advinda de termoelétricas movidas a carvão, a óleo diesel ou a gás. E isso vai sujar a matriz elétrica brasileira. Precisamos, ao contrário, estimular outras fontes de energia renováveis, como energia eólica, energia solar, para que possamos gradativamente ter uma matriz elétrica e uma matriz energética no Brasil cada vez mais limpa. Quando o assunto é refrigerar ambientes, o ar-condicionado e o ventilador ainda são os aparelhos mais utilizados, não é mesmo? O problema é que o primeiro costuma turbinar a conta de luz, enquanto o segundo geralmente funciona com aquele barulho irritante. Ao pensar nisso, estudantes espanhóis desenvolveram um produto que promete acrescentar mais uma alternativa para amenizar o calor. Trata-se da cerâmica de hidrogênio, um material novo que interage com a temperatura ambiente. Dessa forma, no verão, ela refrigera o ambiente e funciona no inverno como bom isolante térmico. Por enquanto, a ideia ainda é um conceito, mas nos próximos anos poderemos encontrar nas lojas de material de construção paredes que poderão fazer esse papel de isolante térmico no inverno e de bom condutor para refrigerar a temperatura no verão. Chamado de hidrocerâmica, o novo material de construção é formado por bolhas de hidrogel que interagem com o meio ambiente. O hidrogel é um insumo tecnológico com capacidade de absorver até 400 vezes sua massa em água. Segundo o site de inovações Springwise, o novo material de construção pode ser carregado por água e, em dias de calor, evaporar o líquido refrescante para dentro do ambiente. Em sentido oposto, quando chove e a temperatura torna-se mais amena, as bolhas de hidrogênio são carregadas novamente de água e isolam a construção. Um purificador revolucionário, desenhado no Chile, que transforma a água em plasma e consegue eliminar todos os seus vírus e bactérias, beneficiará antes do fim do ano cerca de 10 mil famílias do Haiti, Bolívia, Gana e Chile. Essa é apenas uma pequena parte dos mais de 750 milhões de pessoas, segundo as Nações Unidas, que não têm acesso à água potável no mundo. O chileno Alfredo Zolesi, dos laboratórios do Advanced Innovation Center de Viña del Mar, é o autor de uma experiência científica que, pela primeira vez, torna água contaminada em plasma, o quarto estado da matéria, além do líquido, sólido e gasoso. O plasma é obtido com a ionização dos átomos, que perdem sua cobertura de elétrons e ficam todos desordenados. Diferentemente dos purificadores de água atuais, o dispositivo criado por Zolesi aplica uma descarga elétrica na água, transforma-a em plasma e destrói as bactérias e vírus, transformando a água em uma matéria muito mais pura do que a água que chega atualmente às nossas casas. O dispositivo, um tubo de 30 centímetros de comprimento, é alimentado com eletricidade, mas também poderia sê-lo com baterias. Além disso, o cientista afirmou que o processo exige pouca energia e infraestrutura, condições ideais para ser usado em aldeias remotas e pobres. O cientista chileno simplificou a tecnologia para que ela se torne acessível por grandes massas da população, notadamente as mais pobres, antes de ser comercializada em grande escala. Além disso, também introduziu variações que permitem que o purificador seja fabricado por uma impressora 3D.
Não perca no próximo bloco a polêmica sobre as usinas termoelétricas. A chuva ácida é uma das principais consequências da poluição do ar. A queima de carvão ou de petróleo libera gases como óxidos de nitrogênio e de enxofre. A reação dessas substâncias com a água encontrada na atmosfera forma o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, presentes nessas precipitações. A chuva ácida empobrece o solo, compromete vegetações, prejudica organismos aquáticos e ainda pode corroer monumentos em mármore. Por isso, a poluição atmosférica precisa ser controlada urgentemente. Olho vivo, consumidor. Evite deixar o carro funcionando dentro da garagem quando, por exemplo, estiver esperando por alguém. Se houver uma janela próxima ao local, o monóxido de carbono vai direto para dentro de casa. E esse gás é bastante perigoso para a saúde. Por isso, procure também estacionar o carro com escapamento voltado para fora da garagem. A garantia do abastecimento de energia elétrica no Brasil vai demandar cada vez mais o uso de usinas termoelétricas, afirmou recentemente o diretor-geral do Operador Nacional de Sistema Elétrico, Hermes Chipe, durante seminário da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Quem comenta sobre isso é o deputado federal Mendes Tami. As usinas termoelétricas têm ficado ligadas o ano inteiro para garantir a produção de energia que não é mais produzida em quantidade suficiente pelas hidrelétricas, cujos reservatórios de água não estão sendo suficientes, por sua vez, para lhes fornecer a água necessária. Ambientalistas têm criticado o uso de termoelétricas, porque elas utilizam gás, diesel, carvão altamente poluente, cuja utilização, com certeza, vai aumentar a emissão de gases do efeito estufa. Em junho, o Ministério da Ciência e Tecnologia divulgou que entre 2005 e 2010, as emissões brasileiras de gases de efeito estufa caíram 38,7%. A queda foi impulsionada pela redução do desmatamento de florestas, que respondeu por 76,1%, principalmente na Amazônia. Em contrapartida, houve altas das emissões dos setores de energia, que cresceu 21,4%, dos processos industriais, que cresceu 5,3%, da agropecuária 5,2% e resíduos sólidos 16,4%. Meu nome é Jéssica, faço faculdade de moda e professor. Eu ouvi dizer que para aumentar a produção de carne, só bastaria usar as áreas que já foram degradadas ao invés de continuar desmatando. É evidente, é isso que deveria acontecer. Em primeiro lugar, recupero as áreas degradadas e não toco nas florestas. Mas isso não ocorre. Ocorre exatamente o contrário, porque fica mais caro recuperar as áreas degradadas do que invadir, destruir uma floresta. A legislação exige, para transformar uma área degradada numa propriedade legalmente produtiva, que eu recupere os 80% de florestas que já foram degradadas, para poder utilizar os 20% numa atividade comercial. Portanto, o custo de produção, de implantação nessas áreas degradadas acaba ficando muitas vezes maior do que atacar uma floresta ainda intacta. Isso pode ser resolvido através de subsídios do governo. A forma de reequilibrar o jogo, estimular a recuperação das áreas degradadas, cabe a uma ação de governo, criando uma economia da floresta, criando incentivos para que nós recuperemos as áreas já degradadas. Está aberta até 27 de fevereiro de 2015, chamada pública para analisar o consumo de energia em prédios das administrações federal,
estaduais e municipais. Lançada pelo Ministério do Meio Ambiente, a medida convoca instituições públicas para enviar dados de consumo energético dos edifícios que ocupam. As informações terão um duplo objetivo. O primeiro é medir o padrão de consumo desses edifícios públicos. O segundo, verificar se investimentos em eficiência energética poderão dar bons resultados e influírem na diminuição do consumo de energia por estes edifícios. A meta é receber dados de 300 edifícios. Destes 300 edifícios, 20 serão selecionados. Serão prédios com baixa eficiência energética, porém com alto grau de comprometimento em melhorar o seu desempenho. Dessa forma, poderão servir de base para outros estudos mais abrangentes após receber uma auditoria mais detalhada. As instituições interessadas devem preencher o formulário e enviá-lo para o e-mail pnudlicitações@undp.org. São necessárias as seguintes informações: contas de energia elétrica dos últimos 12 meses, área útil do prédio, número de ocupantes e dados do contato, como e-mail e telefone da pessoa responsável dentro da instituição. Como eu faço para saber se o produto que eu estou comprando é de uma empresa que se preocupa com o meio ambiente? Verificando se o produto tem um selo de certificação. Há boas empresas internacionais e nacionais que colocam esses selos, que medem a certificação, rastreiam a produção do produto, para sabermos se aquilo que nós estamos consumindo advém de destruição de florestas, se é produzido com práticas sustentáveis e também selos que mostram se aquele eletrodoméstico que estamos comprando, ele é gastão em energia ou se ele é um produto que economiza, que poupa energia, que poupa água. Em suma, nos dá, através desse selo, indicações para que nós possamos tomar decisões corretas e termos um consumo sustentável. Não perca no próximo bloco a descoberta de novos gases que estão destruindo a camada de ozônio. O Viver Sustentável pergunta: qual desses fenômenos não é causado pela poluição atmosférica? Letra A: escurecimento global. Letra B: aquecimento global. Letra C: efeito estufa. Ou letra D: assoreamento de rios? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual desses fenômenos não é causado pela poluição atmosférica. A resposta correta é letra D: assoreamento de rios, que acontece por conta do desmatamento. Em recente publicação, a revista Nature Geoscience revelou que especialistas britânicos da Universidade de Anglia Oriental identificaram 4 novos gases que estão contribuindo para a destruição da camada de ozônio. O buraco na camada de ozônio da Antártida foi descoberto em 1985. 2 anos depois, foi assinado em 1987 o Protocolo de Montreal, proibindo a fabricação, comercialização e utilização dos produtos responsáveis por este buraco na camada de ozônio. Na época, foram identificados os clorofluorcarbonos como os mais importantes produtos responsáveis por este furo na camada de ozônio. Os clorofluorcarbonos, ou CFCs, como também são conhecidos, têm vida útil entre 50 e 100 anos e foram inventados na década de 20 e são amplamente utilizados em aerossóis e em refrigeradores. No entanto,
Estudos recentes mostram que outros gases, além dos clorofluorcarbonos, provavelmente também criados pelo homem, contribuem para a destruição da camada de ozônio. São 4 novos gases que chegam à atmosfera a partir de fontes ainda não identificadas. 3 deles concorrem com os CFCs e o 4º é um hidroclorofluorcarbono. Esses gases foram descobertos quando pesquisadores analisaram amostras de ar capturadas de diversas maneiras nos anos 70, assim como borbulhas de ar apanhadas em camadas de neve na Groenlândia. Os cientistas de Anglia Oriental estimam que 70 mil toneladas desses gases foram lançadas na atmosfera e se acumulam a um ritmo que é motivo de grande preocupação. A identificação desses 4 novos gases que contribuem para a destruição da camada de ozônio é muito preocupante. Segundo os cientistas, as fontes de produção desses gases são produtos químicos utilizados na fabricação de inseticidas e de solventes para limpezas de componentes eletrônicos. Para o cientista Piers Foster, da Universidade de Leeds, na Inglaterra, esta pesquisa evidencia que a destruição da camada de ozônio não é um assunto superado que pertence ao passado. As concentrações achadas nesse estudo, ainda que pequenas, podem contribuir para um grave problema ambiental. A camada de ozônio é uma espécie de guarda-chuva planetário que filtra e reduz em até 95% os raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Sem esta proteção, certamente o número de casos de incidência de câncer de pele poderá aumentar exponencialmente. O selo do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, selo Procel, administrado pela Eletrobras, chegou às lâmpadas LED, que são componentes eletrônicos semicondutores ou diodo emissor de luz. É o 38º produto brasileiro a receber o selo Procel de eficiência energética. É uma nova tecnologia de lâmpadas, muito mais eficientes e com muito maior durabilidade. Comparando com as lâmpadas incandescentes atuais, a economia chega a 80%. Isto significa que uma lâmpada LED ligada 4 horas por dia dará, no final do mês, uma economia de R$ 3. No ano, uma significativa economia de R$ 36 por lâmpada. Comparada com as fluorescentes, a lâmpada LED também é mais eficiente. O consumo energético estimado é 35% menor. A lâmpada fluorescente, que chamamos de eletrônica, já é superior a uma lâmpada incandescente. Só que a LED tem a proposta de ser ainda mais econômica e com vida útil bem maior. No primeiro momento, a lâmpada LED é mais cara, só que ela se pagará ao longo da vida com economia de energia e com maior duração. Uma lâmpada fluorescente tem em média 6.000 a 8.000 horas de vida, o que corresponde a 6 anos de duração. Por outro lado, uma lâmpada LED tem 25.000 horas de vida garantida, o que ela tem que provar para ganhar o selo Procel. Com uso médio de 4 horas por dia, esse tipo de lâmpada pode durar 16 anos. A incorporação das lâmpadas LED ao selo Procel já está em vigor e certamente contribuirá para a diminuição das emissões de gases do efeito estufa e para a economia de energia. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos conhecer agora os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem.
Preço do material reciclável para Itabira, Minas Gerais. Papelão, R$ 370. Latas de aço, R$ 350. Alumínio, R$ 3.080. Plástico rígido, R$ 1.428. E PET, R$ 1.780. O Viver Sustentável fica por aqui. Para mudar a situação do planeta, precisamos fazer a nossa parte e a sustentabilidade é o caminho. Para assistir nossos programas, acesse viversustentável.net ou mande sugestões de matérias e dúvidas para contato@viversustentável.net e acesse a nossa página no Facebook. Até o próximo programa. Tenha uma feliz semana sustentável.